Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na história da nossa cidade. Falo dela, a empresária Ludmila Guerrieri, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Podcast esse que é em oferecimento a Óticas Visão, a mais tradicional ótica da nossa cidade, mais de 30 anos de história, e que você pode encontrar uma das nossas unidades em 3 ruas icônicas da história de Valadares, tanto na Rua Peçanha, na Rua Belo Horizonte e também na Rua Barão do Rio Branco. Portanto, opções não faltam para você poder ter um óculos do seu gosto, do jeito que você for preferir. Passa lá na Óticas Visão. Sem mais delongas, Ludmila, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui. Obrigado por estar presente em mais um episódio do Histórias e Memórias. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar de forma mais aprofundada no que você faz e no que você é, como está a Ludmila mentalmente falando em pleno 2025? Olha, eu considero assim, agora, né, 2025, mentalmente falando, uma mente mais tranquila, Sim. né, uma mente mais tranquila, uma mente mais em busca sempre de conhecimento, em busca de novas experiências, né, mais madura. Pensando na questão mental, é claro que sobre a saúde mental, sobre esse assunto, nós sabemos que esse tipo de conversa ficou muito em voga por conta do advento nefasto que foi a pandemia da Covid-19. E haja vista que após a pandemia, mas já durante a pandemia, nós vimos o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Falo de psicólogos, médicos psiquiatras, terapeutas, enfim. Pensando na pandemia, não na Ludmila empresária, mas na Ludmila mãe, na Ludmila mulher. Qual que foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Bom, vamos lá. Primeiro, muita terapia, né? Muita terapia. Mas a pandemia, ela trouxe uma questão assim, sabe, daquele stop. Sim. Né? Então, tem que parar, pensar, recolher, estar em família, né? Para poder, assim, conseguir criar, né? Deixar a mente livre para conseguir criar e seguir, né? A pandemia, ela, para mim, ela veio me ensinar a repensar, né? A criar novas estratégias, né? Porque ela, de uma certa maneira, me deu tempo para isso, Sim. né? Porque às vezes a gente fica tá ali, né? Tá na rotina e vai indo, não tem aquele stop. A pandemia, ela trouxe esse stop. Eu acredito que na vida de muitas pessoas, né? Exato. Então, mentalmente falando, para mim foi até positivo, porque eu pude, né, através também de muita terapia, entender o que estava acontecendo, ressignificar várias coisas, né? Em família, no trabalho. Enfim, então a pandemia, ela é um marco importante, eu acredito que na vida de muitas pessoas. Com né? certeza. Como era a Ludmila Guerrieri nos tempos de Colégio Imaculada? Nossa, gente, eu sempre tive muitos amigos, né? Muitos amigos. Não fui uma pessoa, assim, brilhante na escola, sabe? De tirar notas e tudo. Eu falo sempre assim, lá em casa são 4, né? Sim. 4 filhos. E 4 irmãos, né? Eu tenho 2 que são sempre caxias e tudo. E eu e meu irmão, tipo assim, a gente ganhava presente porque passava de ano, né? E aí o povo fala assim, não, mas é obrigação. Minha mãe falava assim, não, mas eles fizeram um esforço extra. Então, mas sempre aproveitei muito, né? O Imaculada, para mim, eu estudei no Imaculada. Foi um colégio sensacional. Hoje meu filho estuda lá também, né? Então,
Gosto, tem pessoas queridas até hoje lá. E fiz grandes amigas, amigas que são amigas até hoje, né? Tipo assim, acompanharam a vida inteira. São minhas amigas de hoje, Sim. são minhas amigas do Imaculado e depois também do outro colégio que eu saí, né? Foi nessa época aí. Temos um tópico em comum nas nossas vidas. Mesmo a gente pertencendo, né, em gerações diferentes. Também tive a honra de estudar no Colégio Imaculada. E para quem é de Valadares, sabe que existem algumas instituições, algumas empresas. É claro que isso acontece em todas as cidades do mundo. Mas trazendo aqui para o nosso território, existem instituições que são icônicas para a história da nossa cidade. E pensando em questão de instituição de ensino, nós sabemos a grandeza e magnitude do Colégio Imaculada para a história de Governador Valadares. Haja vista que é tida a vida como uma das principais escolas particulares de Governador Valadares. Imaculada, ele tem uma questão, mesmo tendo uma questão territorial, de espaço físico mesmo, muito grande, tem um acolhimento diferente. E eu acho que seu filho pode comprovar atualmente que isso continua, se perpetua até os tempos atuais. E nós sabemos que o tempo de escola ele é muito nostálgico, porque de fato é um período das nossas vidas que ele jamais vai voltar. Tudo que a gente viveu, não só dentro da escola, mas tudo ligado à nossa vida durante o tempo escolar, ele jamais vai voltar na nossa história de vida. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Imaculado? Aquele tipo de lembrança que quando você vai buscar o seu filho na escola, ou quando você passa em frente ao colégio, vem na sua cabeça na hora. Agora veio na hora, né? Bem isso, né? Legal. A questão que você falou do pátio, né? E o Imaculado, eu sempre gostei muito de esporte. Sim. Né? Mesmo que na adolescência a gente sai fora um pouquinho do esporte, né? Mas ali, aquele pátio, tudo, chegava, sabe? A hora do recreio ali, quando a gente encontrava os amigos e estava envolvido no pós, sabe? Acabava a aula, a gente passava o dia inteiro no colégio. Então, eu lembro muito do Júlio, não sei se... Sim, eu lembro demais. Quando faleceu, eu fiquei triste demais. Isso, e aí ele falava assim com a gente, não sei, por que vocês não vão embora para casa? E a gente ficava, terminava a aula, almoçava perto da escola, voltava para a escola, passava o dia inteiro em volta das mesas de ping-pong ali, né? E ali a gente fez... brilhantes amigos, né? Aquela turma mesmo, e andava de galera. E esse acolhimento que o Imaculada traz, assim, para mim é fantástico, né? E até já fazendo um link com outra coisa, depois que eu mudei de Valadares, né? Que eu já tinha meu filho e tudo, morei em Balneário, e lá ele estava tendo problema com escola. Sim. E aí uma das diretoras de uma escola falou assim, olha, procura sempre uma escola que tenha funcionários antigos, né? Pessoas antigas, porque vai mostrar que aquele lugar é um lugar bom. E aí eu lembrei do Imaculada, porque eram, né, professores. Tem professor que foi meu professor, é professor do meu filho hoje. Uau. Né? Então, assim, é um lugar que traz segurança. Sim. Né? É um lugar que realmente tem essa visão humana, né? Porque se a pessoa está ali, né, vivendo aquilo ali, é porque é um lugar de segurança. Então, era o que eu sentia, né, no Imaculada, segurança. Para mim, quando eu saí de lá, foi... né, fiz outra escolha mesmo, mas... se pudesse continuaria ali também, porque a gente se sentia bem, né, acolhido. Pensando em toda a sua vivência no Colégio Imaculada, qual que é o professor da sua vida? Nossa! Ou professora, claro. Gente, são tantos, mas me vem, assim, na memória, e já ligando até com o fato. A Maristela era professora de história, né? Eu não lembro se era história, não, mas eu lembro que era com ela a questão. A gente fez uma maquete uma vez do Estreito de Bering, e eu e minhas amigas, a gente fazia, né, trabalho em casa, aquela coisa toda e tal. E aí a gente fez uma maquete linda, sabe, com
com gel, o negócio, a gente tem essa foto e a gente ri disso nos encontros e tal, a gente lembra do coisa do Estreio de Bering. E que, por fim, eu esqueci essa maquete na minha casa, no dia de entregar o trabalho, né? E aí, ali, conversando com a Maristela e tal, não sei o quê, por fim, eu meio que convenci que eu tinha, sim, entregado a maquete, né? E, na verdade, a maquete nunca foi entregue. E ela, assim, ela confiava, sabe, nos alunos e tudo. E depois, né, mais tarde, a gente, né, já madura, a gente, né, conversa. Mas ali, ela foi uma professora que marcou muito pela compreensão. Porque por mais que muita gente falava assim, ela é brava, era isso, era aquilo, era uma professora que acolhia, né? Acolhia ali um adolescente que a gente, o quê? Tá tentando, né, existir. E ela tava ali pronta para sempre escutar, mesmo que duro, né? Mesmo que mostrando uma coisa que a gente precisava aprender, ela estava ali. Então, ela me veio na cabeça, assim. Mas são inúmeros professores que eu lembro ali, né? A Vanusa, a Mayra, que hoje é professora do meu filho também, que tem a filha dela, que é uma grande incentivadora do meu filho no esporte. E é, tipo assim, é uma família mesmo, né? Você foi falando, fui lembrando do Imaculada, né? E a gente vai fazendo as ligações. Saindo da versão da Ludmila estudante para Ludmila empresária, como se deu esse processo? Bom, vamos lá. Ih, eu vou falando. Fique à vontade, por favor. Então, na 8ª série, né, a gente, na época, tinha o Sebrae aqui em Valadares, né, que é a ITFG, Escola de Formação Gerencial. E aí, foi comum, naquela época, a maioria dos filhos de empresário iam para essa escola, né? E aí, a gente fazia o processo seletivo, aquela coisa toda, e aí eu fui. No primeiro ano, então, fui estudar no Sebrae. Toda a vida, né, eu cresci dentro das lojas, né, do comércio, família, né, empresária, não só o núcleo familiar nosso, né, mas de tios e tudo mais, todo mundo empresário. Então, a gente cresceu com isso. Então, quando surgiu a questão do colégio, né, o Sebrae, a gente, obviamente, foi estudar lá, né, era meio que quase que uma imposição, né. E aí, ali no Sebrae, eu tinha 15 anos, né? De 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar nas lojas. Comecei a trabalhar assim, o que eu falo assim, a gente começa em nas áreas. Era varrer loja, fazer embrulho, trocar seção, arrumar isso, arrumar aquilo, era tudo, né? Então, a gente estava ali, era aquele pivô, assim, a gente tá ali começando, então fazia tudo. Então, enquanto eu estudei no Sebrae, eu tive uma experiência mais séria dentro da loja, né? E ali que eu comecei a, de fato, gostar. Porque além de eu estar estudando formação gerencial, então a gente via planejamento estratégico, tudo isso nessa idade de 16, 17 anos, eu estava vendo na prática, né? E o meu pai era uma pessoa extremamente aberta, assim. Eu falo assim, a loucura dele era o tanto que ele confiava, sabe? Porque eu falo assim, gente, como que ele confiava, né? Era uma pentelha ali e ele confiava, largava as coisas, né? Então, com 18 anos, 17 para 18 anos, quando eu já fui fazer vestibular, né, para a faculdade, aí eu já trabalhava mesmo, né? De tarde e tal, já tinha responsabilidades, assim. Foi a primeira vez que o meu pai cogitou, falou assim, eu tô querendo aposentar, né? E aí fizemos a reunião em família e aí um dos meus irmãos falou assim, não, e se a gente quiser também, né? Porque só eu e meu irmão que a gente trabalhava nas lojas. E aí ele falou assim, não, então tá, então não vamos fazer isso e tudo. E aí isso também me deu uma brecha para pegar e falar assim, será que é isso mesmo que eu quero? Porque uma coisa é você estar aqui adaptado, sabendo o que você faz, você está nesse meio, né, é uma coisa muito louca, assim, parece que você aprende pela pele, assim, sabe? Você não... Por osmose, como por osmose, exatamente. Você não tá ali, tipo assim, numa teoria e botando em prática. Não, você tá aprendendo, né? Então, para mim, eu era muito nova, eu não tinha, assim, real noção se era aquilo mesmo que eu queria seguir e tudo. Então, por fim, essa reunião foi importante, porque ela me deu base e eu falei assim, nessa reunião, eu lembro até hoje, falei assim, olha,
sabe o que é que eu quero, na verdade? Uma casa com 2 janelas, uma porta. Eu não quero, nem sei o que é que eu quero, entendeu? Então, eu não vou. Também não quero, né? Sim. Eu não quero isso, essa responsabilidade tão cedo. E aí, eu entrei na faculdade de psicologia aqui na Univale. Então, fiquei fazendo psicologia e trabalhando na loja, né? Sempre na loja, assim. E aí, essas responsabilidades na loja começaram a aumentar, porque aí o meu pai já estava na confiança dele de 100%, né? Ele já estava bem otimista nisso e eu dava todas essas respostas necessárias, né? Então, ia para São Paulo e era vários perrengues, assim, a gente ia junto, né? Aquela coisa toda, ia nova, aquela coisa. E ônibus, dormindo no chão, né? Porque naquela época não tinha esses ônibus hoje, leito, né? Essa maravilha que é hoje, né? Então, foi ali, e isso tudo eu gostava, sabe? Eu gostava muito, vivia aquilo assim, eu gostava. E aí, então, fazendo psicologia, isso, então, meu intuito na psicologia era partir para a área organizacional, de área de humanas, né, de recursos humanos e tudo. E aí, eu tava ali, firme e forte, faculdade, trabalho e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí, meus irmãos começaram a formar e voltar para Valadares, né, a Renata, a Érica. E aí, quando foi em 2015... Não foi 2015, gente? Não, 2005. 2015 foi quando eu voltei, né? Sim. Mas 2005, nós finalizamos, eu e meu pai ali, eu, meu pai e meu irmão, uma conquista muito grande. Foi um marco, assim, para nós na loja. E ali me deu aquela coisa assim, tá, ai, agora é a hora de eu sair. Se eu não sair agora, eu não saio nunca mais. Aí eu escolho isso aqui e pronto, acabou, né? E aí, ali eu fiquei mais um ano. Em 2006, a minha irmã Renata ia se formar. Sim. E ela ia voltar para Valadares. Ela estava fazendo área de marketing, tudo, tipo, tudo a ver com administração, né? Ela já gostava das lojas também. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei com meu pai. Falei assim, olha, eu vou fazer vestibular em Florianópolis de naturologia aplicada. Aí ele, mas e tal, mas nada a ver. Eu falei assim, eu quero, é uma coisa que eu sempre gostei da área, né? Tipo assim, chegando num ponto da psicologia, eu estava no 5º semestre, acho, 5º ou 6º. Fui me deparando com coisas que a psicologia estava tipo assim, tendo um limite, sabe? Sim. E aí o diretor do curso de psicologia era de Florianópolis e ele falou comigo, olha, lá tem uma faculdade, assim, 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 naturologia aplicada, que usa as práticas naturais para o desenvolvimento, promoção de saúde e autoconhecimento. Eu falei assim, é isso que eu quero e vou largar tudo agora que meus irmãos estão voltando e vou, né? E aí, o meu pai, o grande apoiador, falou assim, não, então, beleza, então você vai e tal. E aí, fiz o vestibular, passei e tudo mais. Aí, em janeiro de 2006, né, que foi quando eu ia para Florianópolis em março, porque lá as faculdades começam em março só. Ele descobriu, né, ele estava com câncer de intestino. Ai, essa coisa, né, uma história tão coisa, eu já... Porque realmente foi Ai, gente, sou meio boba, tem que... Fique à vontade, por favor. E aí, ali, eu fiquei assim, pô, e agora? Eu vou? Ou eu fico? Tipo assim, isso é pra mim, não é? E tal, enfim. E aí, ele falou assim, não, agora você vai. Você vai porque eu vou ficar, né? Vou ficar bem e... Nós vamos seguir, eu vou te ajudar a fazer isso aí que você quer. Mas eu ainda acho que não é isso. Mas você vai descobrir depois, não vai ser eu que vou te falar. Eu, não, então eu vou, né? Aí a Renata voltou, assumiu as lojas junto ali com meu pai e eu fui embora. E aí, lá na faculdade, nossa, era maravilha. Era tudo, parecia ser, era compilação de tudo que eu queria, de estudo. Então, tinha... como a naturologia era a única faculdade do Brasil, era Sim. lá, tinha gente de todos os lugares, né, do Brasil. Então, a gente fez grandes amizades, aquela coisa, né, de faculdade e tudo mais.
E aí, nessa transição, né, eu me desvinculei totalmente das lojas, aí eu estava em outra coisa, né, área da saúde, outra coisa, me encontrei, é isso mesmo que eu quero, né, e tal, minha vida é isso aqui e tudo mais, e aí eu me formei em 2010. Mas em 2009, não, antes disso, eu tive um problema de saúde, né, tive uma trombose em 2007, e aí também eram tudo coisas, muita terapia, né? Nunca larguei terapia, aquela coisa toda. E ali me fez pensar se, né, se era para eu continuar e tudo mais. E mesmo assim, a minha família me apoiando muito para continuar aquilo, né? Então, assim, nunca teve aquela pressão, assim. Não, você tem que tomar conta de loja, tem que tomar conta de loja e tal. Então, isso aí nunca sofri, né? Mas eu sempre sofri comigo mesma, tipo, será que o meu mundo é esse ou o meu mundo é aquele, né, e tal. E aí, ali, né, depois na naturologia, eu tive um filho, né, em 2009, e aí, né, comecei, então, a constituir família junto com faculdade. Eu estava fazendo as duas faculdades junto, porque aí eu continuei psicologia também, para ter os 2 diplomas. E aí foi aquela loucura, né? Filho, 2 faculdades, aquela coisa toda. E aí, quando eu me formei, eu já saí trabalhando com uma professora minha, né? No Plaza de Balneário e no na Imperatriz, ali Sim. perto de Florianópolis. Então, eu estava super bem, já trabalhando na minha área, já, tipo assim, a minha terapeuta, né? E essa minha mentora, né, que foi a minha professora ali, que me oportunizou ser naturóloga, sabe, mesmo por um tempo, ela falava assim, você tem um negócio, porque tudo meu, quando eu começava, em consultório, daqui a pouco eu já estava empreendendo um negócio, já estava fazendo um negócio, quando eu via, eu já estava, tipo assim, criando uma empresa e tal, não sei o quê, e aí eu tinha que segurar, sabe, parecia que eu estava negando aquilo, então eu começava, freava, assim. E aí aquilo começou a acontecer muito, começou a surgir muitas oportunidades disso. E aí foi quando o meu pai me ligou e falou assim, olha, agora eu vou aposentar mesmo. Então vem aqui, vamos conversar. Quero saber se é isso mesmo, que você está aí empreendendo em outras coisas, podendo empreender aqui. E aí eu, mas é outra área, nada a ver e tal, não sei o que. Não, vem cá, vamos conversar. Aí, beleza, cheguei aqui, vim para Valadares, né, com filho, marido, aquela coisa toda. Cheguei aqui, comecei a trabalhar nas lojas como naturóloga. Então, cuidei da parte de pessoas, né, e tal. Então, fazia atendimentos e tudo mais, sei o quê. Quando eu vi, eu já estava toda na parte da administração, aquela confusão toda. E quem que na época estava era a Renata, né? Que hoje ela toma conta só da Big, mas ela tomava conta das duas. Então, eu entrei ali trabalhando para ela, Sim. né? Quando eu vi, eu já estava ali ajudando, eu já estava tomando conta de uma das lojas. Foi aquela confusão ali. E ali eu vi que aquilo ali era meu... tipo assim, era o que me motivava a acordar, sabe? Que eu gostava de estar ali cuidando das pessoas e, ao mesmo tempo, exercendo tudo que meu corpo tinha aprendido, né? Tudo que eu tinha aprendido. E aí, desde então, eu não saí mais. Aí eu fiquei e aí só fui desenvolvendo mesmo. E aí, de fato, meu pai aposentou. Né? Aí ele saiu totalmente, assim, isso tem, né, 10 anos, foi em 2015, então, né, quando retornei e tudo. E aí eu tô aí, até hoje, agora, com grandes desafios, assim, coisa que eu imaginava, é uma coisa louca, assim, que é uma coisa assim, parece que você... alguma coisa de você sabe... Mas a gente precisa, sabe? Ter experiências, ter coisas. Eu falo sempre assim, de tudo que eu vivi, né? Dentro da psicologia, dentro da naturologia, eu precisei ter essas experiências para me tornar o que eu sou hoje, né? Ter essa consciência de maturidade para entender que tudo isso foi importante para eu seguir
o que eu precisava seguir, que é, hoje, o maior desafio é mesmo dentro da área de humanas, você motivar um time, sim, sabe? Você criar metas, engajar a equipe e tudo. Então, assim, tudo foi importante. Então, é como se fosse uma passagem, assim, exato, né? Tipo assim, você tá indo aqui, mas você não teve essa ideia de, não, você precisou largar aquilo, falar assim, isso aqui não é para mim, para ir lá buscar aquele conhecimento, enriquecer o espírito, né, de conhecimento, voltar para dentro daquele lugar e, de fato, deixar a sua marca registrada ali, o que é aquilo, porque a gente não pode só seguir o que a gente está sendo passado. A gente tem que ir atrás, tem que ter experiência para formar, né, formar a gente, né? Então, foi isso. Aí entrei e agora eu tô até hoje fazendo, né, sempre em busca de conhecimento e de inspirações para melhorar cada vez mais o meu negócio e empreender, né? Eu descobri isso, que a veia empreendedora, ela é uma veia que existe mesmo, né? E que a gente só tem que tranquilizar a mente e dar atenção para ela, que uma hora a gente consegue ter esse despertar, né? E realmente, de fato, assumir e fazer. O que é vender? Vender, olha, para mim, vender é encantar, sabe? É resolver um problema. Quando alguém chega querendo comprar algo, às vezes fica muito nessa coisa do material, né? Compra e venda. Não, quando eu tenho desejo por algo, é porque eu estou atrás de algo bom para mim. E o vender é você solucionar isso para aquela pessoa, sim, né? Para aquele, né? Então, né? Eu trabalho com roupas. Então, quando eu tenho um desejo, eu vi ali naquela imagem um vestido, eu automaticamente me coloco dentro daquele vestido, né? E eu vou até um local para comprar. O vender é você conseguir saber exatamente o que é aquele vestido para aquela pessoa e oferecer aquela solução daquele desejo, né? Para mim, vender é isso. Pensando nesse verbo e pensando no que você faz dia após dia, juntamente, claro, com os seus ou suas colaboradores, qual que é o maior desafio de fazer com que um cliente que chegue até a sua loja possa ficar encantado com aquilo que você tem para poder propor para essa pessoa e você conseguir o seu objetivo, que é vender essa roupa, essa camisa, esse tênis, enfim, para essa pessoa? Então, como vender para nós, né? Essa questão da gente tentar entender qual é essa necessidade. Eu dentro da minha equipe, a gente trabalha, né? Toda semana a gente tem reunião, a gente conversa sobre isso. É treinar, sabe? É um treinamento de escuta. É você, quando o cliente ele chega na sua loja, você conseguir, de fato, entender o que ele está procurando. Porque ele não quer só uma camisa branca, às vezes, né? Então, é a camisa branca para quê? Para qual evento? Qual situação? Peraí, é uma pessoa que ela só usa branco? Porque tem isso, às vezes eu só uso branco. Tá, mas eu uso com bolso, sem bolso, gola polo. Então, é você conseguir, através dessa abordagem inicial, captar, escutar o cliente, né? Então, é isso aí que eu tento sempre desenvolver, né? Nas minhas vendedoras, em toda a equipe, até no caixa e tudo, porque às vezes a pessoa também chega no caixa e a gente continua vendendo, né? Porque ali no caixa tem às vezes um produto no expositor e a pessoa já pergunta, então o caixa também tem que entender aquilo, também tem que fazer aquela venda, né? Então a venda é tudo, mas a venda sem a escuta, ela não acontece, né? Se o vendedor não escutar de fato o que o cliente quer, ele não vai conseguir vender. Né? Ele pode ter uma boa educação, ele pode ter uma simpatia, pode ter isso, mas se ele não conseguir escutar entender o que aquele cliente quer de fato, ele não consegue finalizar a venda. Então a gente treina isso, que é essa escuta, né? Na verdade, para tudo
na vida, né? Se a gente treinar a escuta, a gente aprende muito mais. E às vezes a gente não concretiza aquela venda naquele momento. Mas aquele cliente, ele vai lembrar. Sim. Ele vai lembrar que ele foi entendido naquele lugar. Né? Que embora aquele lugar não tenha o que ele procura naquele momento, quando ele pensar de novo, quero resolver esse problema, eu vou lá naquela pessoa que me escutou e tentou, pelo menos, resolver meu problema, né? O que não fazer na hora de vender? Dizer não, assim, sabe? De cara, né? Então, eu acho que isso na venda não permite, assim. Por quê? Por causa, igual disso aí que eu falei. Porque, às vezes, você não tem aquilo ali que a pessoa está procurando. Mas a gente não precisa chegar e abordar o cliente pergunta. Eu estou procurando uma camisa azul royal de botão. Sim. É muito difícil um tipo de tom desse. Então, eu posso virar para o cliente e falar assim, eu não tenho. Então, isso aí eu acho que na hora da venda não deve fazer, sabe? Você já dizer não, porque a hora da venda é a hora da troca, sabe? É a hora de você conhecer aquele cliente. E é isso que eu tô falando. Nem sempre o mais importante da venda é finalizar ela, né? Mas sim ter essa abordagem, essa coisa. Às vezes eu não tenho aquilo naquele momento, mas depois eu posso sim conseguir atender aquele cliente em outras ocasiões. Então, não... Jamais diria não para um cliente de cara, assim, quero uma coisa. Não tenho, né? Então, eu acho até grosseiro, sabe? Sim. Assim, você já dizer, você nem sabe direito, né? Quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo ali, o que ela quer? Será que ela quer só isso mesmo? Às vezes, ela quer só conversar também, né? Que tem muito isso, né? Pensando em um tópico que vem sendo muito debatido e discutido, não só por vocês empreendedores, mas principalmente por nós consumidores, e você também é uma consumidora, logo tem muita propriedade para poder falar a respeito da questão do bom atendimento. Só que para quem é leigo, eu que não sou um empreendedor, que não tenho uma empresa e obviamente não tenho uma equipe de trabalho, é algo meio que vago, no sentido não pejorativo, mas o bom atendimento ou o mau atendimento, na cabeça de quem é leigo, ele pode ser entendido de diversas formas diferentes. E eu posso pensar em uma situação que se encaixa num bom atendimento. Da mesma forma que eu posso pensar em um cenário que se encaixa na questão do mau atendimento. Mas não para a gente poder definir o que é bom, o que é um mau atendimento ruim. Quais são as estratégias que você utiliza juntamente com os seus colaboradores para atingir o bom atendimento e fazer com que um cliente que chegue na sua loja pela primeira vez possa voltar mais vezes? Bom, tem coisas que a gente trabalha, né? Sempre com a equipe e tudo, mas são coisas que depende de pessoas, né? Então, por exemplo, eu nem sempre tô de fato num bom dia. Isso acontece mesmo, né? Então, assim, o humor, ele é variável, Sim. né? E isso, se tratando de uma equipe de vendas, isso é muito possível também acontecer. Então, a gente tem as estratégias, né? De você focar, né? Então, assim, o bom atendimento vai depender do foco daquele vendedor, né? Então, eu estou focada no cliente, né? Então, se meu foco é o cliente, eu vou conseguir lembrar que eu preciso escutar o cliente, que eu preciso estar simpática com ele, estar interessada no cliente. Porque digamos, eu sou uma boa pessoa, eu me considero uma boa pessoa, né? Então, por isso que eu falo assim, o vendedor, ele é desenvolvido. Porque se eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom relacionamento com diversas outras pessoas e eu estou na venda, quando eu estou na venda, eu usar dessa minha própria pessoa, a tendência é que aquela pessoa que está ali, ela vai gostar de mim. Sim. Porque eu estou dando atenção, eu estou escutando, a contrapartida, eu estou tentando vender um produto. Mas antes de vender um produto, eu sou uma pessoa que eu estou te escutando, eu estou te dando atenção e tudo. Então, a chance disso dar certo é muito grande,
né? Então, assim, mas sim, tem às vezes, mesmo com tudo isso, com todas as estratégias, às vezes tem algum momento que acabou de acontecer, às vezes uma fatalidade comigo, pessoa, e que, infelizmente, entrou um cliente naquele momento e que, às vezes, ele sentiu aquilo e aí sai, tipo, um mau atendimento, né? Porque eu acho que é tudo pessoas mesmo, né? As técnicas, elas têm que ser desenvolvidas, mas não pode esquecer que é uma pessoa que vai desenvolver, né? Então, a gente na loja usa muito, assim, treinamento para isso, mas treinamento interno, sabe? Eu estar bem, eu tenho que chegar no meu trabalho e sentir assim, hoje é meu dia, entendeu? Hoje eu vou bater a meta e tudo, porque isso são estratégias que faz com que eu lembre disso, então eu vou tratar aquela pessoa bem, porque eu sei como é que é ir num lugar, ser mal atendido é a pessoa nem sequer, às vezes, olhar e entender, sabe? Então, assim, eu compro sapato em outros lugares. Eu não saio por aí, tipo assim, para ficar olhando o preço e tal, não. Eu entro naquela loja, eu quero comprar. E aí você vê que a pessoa não quer pegar o que você quer e tal, não sei o quê. Então, isso aí a gente tenta o quê? Fazer o máximo possível para se distanciar disso. Então, eu vou pegar tudo que você quer, eu vou pegar a cor que você quer, mais umas 5 outras cores que você não quer, entendeu? E aí, assim, a gente vai criando uma relação de eu tô aqui para resolver seu problema. E aí, você tá aqui com um problema, então vamos embora, sabe? Junto. Então, essa aí é uma das estratégias que a gente usa na loja, assim. Eu quero que você saia daqui comprando ou não comprando, mas sabendo que eu tentei, né? Como fazer para ser uma líder respeitada, ou seja, gerar respeito perante aos seus colaboradores e não ser uma líder que gere medo? Não ser um chefe, né? Esse aí eu acredito que é o maior desafio, assim, né? De todos os empresários. Para mim, é uma questão, assim, eu tento, sabe, todos os dias tratar todos os funcionários, todo mundo em volta de mim, não só funcionários, com respeito. Porque o respeito é uma coisa, assim, teve até um dia, eu estava discutindo com uma funcionária, assim, a gente estava conversando sobre isso, sobre o que é respeito para ela, né, Sim. e vice-versa, e a gente chegou na questão da confiança, né, então, eu acredito assim, se eu confio nos meus funcionários e eles confiam em mim, a liderança não tem como dar errado. Porque se eu estou chamando a atenção para uma coisa, fulano não faz isso e tudo, não sei o quê, e se esse funcionário confia que o que eu estou dizendo é o melhor para a empresa, o melhor naquele momento, não vai ter falta de respeito. E se eu confio que a minha vendedora ou o meu caixa vai estar atendendo bem o cliente, porque eu confio nelas, eu confio nesse treinamento e tudo mais, eu não vou precisar chegar com autoridade e tudo mais. Porque ali existiu a confiança e o respeito. Né? Então, assim, a gente tenta isso sempre, né? Isso também foi coisas que eu aprendi, né? Dentro da minha família, que a gente não precisa usar de autoridade, usar coisa, que isso é um limite que não tem que ultrapassar, porque não precisa, né? A gente pode ter essa escuta, da mesma forma que a gente tem a escuta com o cliente, o nosso funcionário, colaborador, ele é o nosso que está abrindo tudo ali, que abre as nossas portas, né? Então, a gente tem que ser da mesma forma e tentar. E, às vezes, acontece alguns deslizes, né? E a gente tem que se perdoar também e tentar sempre fazer o melhor, né? Assim, olha, isso foi um deslize, sabe? Volta atrás, olha, você me desculpa, não era para ser assim e tudo. E que eu acho que a liderança, ela funciona, sabe? Quando a gente consegue olhar para dentro de nós e também reconhecer que a gente errou, que às vezes a gente erra também. Né, que a gente também, às vezes, está num mau dia, né? Vai saber, né, o que aconteceu em casa, enfim. E o líder não está longe disso. Mas um líder tem que ter esse respeito, ele vai ser seguido, assim, sabe? A gente tem essa convicção, assim. A questão financeira, veja bem, nós vamos
eu vou passar para um assunto totalmente antagônico em relação ao que nós estamos conversando aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar. É muito falado por psicólogos, terapeutas, os coaches, né, que hoje está muito em voga na internet principalmente, que a questão financeira é um dos maiores fatores para que aconteçam inúmeros milhares de divórcios. É algo que prejudica muito uma relação matrimonial. Mas ao mesmo tempo que o dinheiro ou a falta dele ou a má condução da questão financeira pode acabar com casamentos, esse tópico também é de suma importância pensando na mente de uma empresária ou de um empresário. A questão financeira é de suma importância para uma vida saudável de uma empresa, independentemente do ramo, independentemente do segmento. Só que eu penso que antes do CNPJ tem um CPF. Como é que você trabalha com o dinheiro na sua cabeça e como você sempre trabalhou com o dinheiro desde a sua infância até os tempos atuais enquanto empreendedora e também mulher, mãe, que tem as suas obrigações pessoais, mas também tem principalmente as suas obrigações enquanto empresária? Bom, como, né, voltando aí, né, como eu sempre trabalhei, a relação com o dinheiro não é algo fácil, né? Cada um tem uma relação com o dinheiro, principalmente que vem de uma educação, né? Então, eu sou de família de empresários, eu tenho exemplos de tios que sabem, que têm uma relação com dinheiro diferente da relação do dinheiro que a minha família tinha. Então, assim, eu, quando mais nova, como eu sempre trabalhei desde nova, eu sempre recebi salário. E naquela época, olha só você vê, o que eu aprendi, né? O que meu CPF aprendeu, né? Eu queria abrir uma conta no banco. Meu pai falou assim, não, menina, pra que isso? Não mexe com isso. Esse dinheiro aí que você ganha é pra você gastar mesmo. É pra você gastar. Então, assim, eu gastava. Né? Então, os meus amigos não trabalhavam e tudo, então se eu ia para uma festa ou queria fazer uma viagem, nem que seja um acampamento, que era isso, né, que a gente fazia, eu não tenho não, eu vou e tal. Então, assim, eu gastava, ajudava meus amigos e tudo mais. Então, eu não tinha uma relação com o dinheiro pensando no futuro, sabe, numa economia, de conquistar, né? Eu não tinha isso, assim. Então, isso fica meio que impregnado. Então, por muito tempo, eu tive problemas com gastos excessivos, né? Então, muita terapia, né? Pra gente primeiro entender, peraí, eu sou uma pessoa que gasto muito, né? Gasto porque eu não aprendi. Eu não aprendi na minha educação a ter uma economia, a ter uma coisa. Eu segui um outro caminho. Eu segui o caminho de que se eu tenho, é para eu viver, né? Então, isso quando coloca dentro do CNPJ, eu já tive várias dificuldades, né, financeiras também com o CNPJ. Sim. Porque às vezes você gasta mesmo mais do que você pode. Então, às vezes você investe mais num fornecedor que você poderia aquele mês. Mas como você tem aquela relação do CPF anterior de que vai dar certo, na sua empresa, a sua mente é a mesma. Então, você aposta naquilo. Pô, então, peraí, se eu posso gastar 10 mil de fornecedor esse mês, eu tô gastando 20? Não, vai, dá certo. Só que aí você fica naquele aperto, naquela coisa. Então, isso inibe criatividade, inibe várias coisas que era para você, como um gestor, estar fazendo. Pensando na venda, pensando no faturamento. Não, você tá ali pensando em apagar um fogo que você mesmo criou. Então, é um despertar, né? Então, assim, a pandemia é um marco porque ela foi um despertar também no meu CPF e no meu CNPJ. Então, de você ver uma empresa que tinha um faturamento alto, de um dia para o outro, ela faturar zero, porque ela estava fechada, 15 dias fechada. E ela tendo contas e tudo mais para pagar. Foi ali que eu fiz a divisão. Hoje, eu posso dizer assim, o meu CNPJ, ele é totalmente dissociado desse CPF. Então, se eu estou apertada na minha questão pessoal, a minha empresa, às vezes, não está.
né? Sim. Então, assim, conseguir isso, sabe? E é um exercício difícil, porque você tá ali fazendo gestão financeira, fazendo gestão de pessoas, fazendo tudo, né? Então, a gestão financeira da empresa, ela tem que dissociar dessa coisa que a gente aprende, Claro. às vezes. E aí eu tive que reaprender uma outra coisa. Reaprender que, agora eu tenho um filho adolescente, ele vai precisar fazer uma faculdade, se ele não passar numa federal, como é que eu vou fazer e tudo? Então agora eu tenho que reservar, coisa que eu nunca pensei. Eu falo assim, se eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje, lá atrás, eu tava tranquila, né? Então, mas não tenho isso, porque eu não fiz isso, né? Então, por isso que eu acho assim, que agora, o 2025, lá, quando você perguntou lá no início, hoje eu me sinto, né, uma pessoa mais madura por causa de todas essas experiências mas consciente que o que eu tô falando aqui agora, daqui uns 3, 5 anos para frente, eu ainda vai ter que ter mais maturidade ainda, né? Vai saber, né, como é que vai ser. Então, tudo a presença, né? A gente tem que ir desenvolvendo. Mas não é fácil, assim, dividir CPF de CNPJ requer um esforço e um querer muito grande. Nós, a todo momento, e você citou agora há pouco também na sua última explanação, a questão da pandemia. E a pandemia, ela mudou a ordem do mundo. Em praticamente todos os aspectos da nossa vida, em todos os segmentos, em todas as áreas profissionais. Só que tem um outro tópico que também mudou o mundo, que foi a criação das redes sociais. E se tem algo que hoje está muito inserido na vida de vocês empresários, são as redes sociais. E é interessante conversar isso com você porque ao longo de toda a sua história de vida você viu de perto como era o mundo sem redes sociais, não só na sua vida enquanto criança, na infância, na pré-adolescência, enfim, mas também olhando o seu pai trabalhando com a empresa sem aquela preocupação de, não, eu tenho que postar um vídeo hoje no Instagram para poder chamar cliente. Antigamente a gente olhava, né? Eu peguei um pouco essa época de você querer alguma coisa, você tinha que olhar no catálogo para você ligar para poder saber. Ou ir na loja. Você não. Você hoje tem o desafio, imagino eu, de poder ter a rede social como uma mola propulsora e servir para que possa ser algo que alavanque as suas vendas. Qual que é o maior desafio hoje de lidar com as redes sociais, não só por lidar, mas também ter ela como uma ferramenta para lá de fundamental no seu trabalho? Então, eu falo sempre assim, a gente demorou muito a acordar para isso, né? Eu demorei muito a acordar para isso. Era uma coisa assim, eu sabia o quão era importante para o meu negócio, mas eu tinha muita dificuldade. Mas como tudo eu considero sempre que a gente está aprendendo, eu passei por cima disso de achar que estava tarde demais para começar, né? Por isso que eu falo assim, mesmo trabalhando há muitos anos, a gente pode começar todo dia. Todo dia é uma coisa. E a rede social foi isso, assim, para mim. Eu sempre, toda a vida, fui uma pessoa muito tímida, embora sempre conversei muito, sempre fui muito alegre e, sabe, comunicativa, mas a minha imagem sempre foi muito preservada, até pela nossa educação. Então, a gente teve uma educação de muita preservar a imagem, quem você é, aquela coisa toda. E isso estava em mim. Então, quando surgiu a rede social, isso estava em mim. E aí eu dizia na terapia assim, sabe o que é nunca eu vou fazer isso? Eu nunca vou fazer. E agora eu falo com ela, gente, eu tô pagando todas as línguas, né? Tô aqui aparecendo, falando. Então, eu comecei mesmo, de fato, colocar minha cara na rede social foi esse ano, né? Então, assim, comecei com foto, que eu ficava mais confortável. Aí, depois, comecei falando a minha voz, e aí eu tive um primeiro feedback, assim, que tudo impressiona, né? Apesar da gente saber que tem que fazer, que é importante para o negócio,
eu ainda escuto muito. Então, quando eu gravei um manequim falando da roupa, tipo assim, eu tava toda empolgada, sabe? Falando daquilo, assim como eu falo na loja. Aí o feedback que eu recebi é, nossa, Lud, ficou ótimo, mas olha só, fala com um pouco mais de entonação. Aí eu pensei, porra, sabe? Tipo assim, aqui eu estou com toda a minha entonação. Sim. E como que eu falo com mais entonação e empolgação? Eu falo assim, eu falo mais lento mesmo. E aí eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, para eu conseguir fazer o próximo vídeo. Porque aí eu escutava e achava horrível. Meu Deus do céu, tá lento, tá tipo, parece que eu tô dormindo. E tal, não sei o quê. Até que eu destravei e falei assim, não, agora eu tenho que fazer. Aí eu fiz... o vídeo deu certo e tal, e aí depois a minha irmã lá na outra loja já estava fazendo vídeos mais no dia a dia. Aí eu falei com ela assim, eu ainda não consigo, demorei, mas uma hora eu fui e fiz. E desembolou, o cliente já me conhece, porque eu sou do salão de loja, eu não sou de escritório, eu sou do salão de loja. E aí ele viu exatamente como é a nossa vida ali na loja, né? Eu passo o dia abrindo mercadoria, marcando mercadoria, vendendo, aquela confusão. Eu sou ali, sabe? Sim. Tudo. E aí a rede social, ela veio para mim dessa forma. O meu dia a dia mostrado dentro da empresa, né? Então, eu mostro o produto chegando na hora e tudo. Então, eu encontrei a minha forma. E hoje eu vejo assim, demoramos porque o resultado é incrível, né? Mas não é tarde, porque agora eu estou começando e os clientes estão voltando. Sim. Eles estão vindo, estão falando assim, gente, olha só, e tal, não sei o quê. E aí isso vai dando motivação e tem que continuar, né? Então, aquele nunca vou fazer, eu posso até falar, mas eu sei que não é verdade, entendeu? Eu posso até dizer, mas eu nem sei o que mais eu posso fazer, né? Porque é tudo um teste, né? E assim, eu entendi já isso na minha vida. Eu não preciso ter pressa, né? Para fazer, porque eu tenho que fazer com segurança, né? Com o que eu acho que vai dar certo para mim. Porque também, se eu olho para o outro, eu falo assim, eu nunca vou fazer isso. Sim. E aí, pronto, aí você vai e não faz. Então, na época do meu pai, não tinha esses desafios, né? Hoje mesmo, aí ele segue, né, a gente? Ele é nosso seguidor fiel. E aí ele dá dicas, não, porque é isso e tudo. Porque na visão dele, era o que ele fazia na porta da loja. Exato. Né? Então, ele pegava uma banca ali e mostrava o short, esse preço é R$19,99 e tal, não sei o quê. Então, a rede social, para nós, ela é uma porta de loja. Ela virou, né, uma porta de loja que muitas pessoas têm acesso ao mesmo tempo, né? Então, a gente não pode descartar mais essa ferramenta e eu dizer nunca, estou pagando língua mesmo. O concorrente é um inimigo? Para mim, não. Para mim, o concorrente, ele é fundamental, né? Ele é fundamental para o desenvolvimento da empresa. Eu falo assim, Peter hoje chegou aos 40 anos por causa da concorrência dela, que ela sempre teve. Sempre foi uma loja muito visada, né? Uma esquina que você bota roupa, a pessoa quer saber fornecedor, quer saber, aí abre uma loja do lado com o mesmo fornecedor e compete preço e tal. E isso tudo faz parte. Né? Faz parte que a gente entende todo o mercado, né? Então, o mercado, antigamente, era aquela coisa, muito produto, preço e tal, não sei o quê, e ele foi se desenvolvendo. As lojas, né? Novas lojas bonitas e tudo foram surgindo. É bom que esse cliente, não que é bom, né, que ele saia, mas naturalmente ele vai sair. Claro. Aquela pessoa que está entrando, ela está entrando com preço competitiva, porque ela está começando, enfim, tem vários benefícios que a minha loja às vezes não vai ter, mas ela está ali, se fortalecendo, fazendo o que ela tem que fazer, prestando um bom atendimento, um bom produto e tudo. Pode acontecer que o concorrente, nesse coisa, porque tem a linha de construção da empresa. A empresa, ela começa, ela chega num ápice, ela estabiliza, ou ela pode cair, ou ela vai continuar estabilizada. Sim. Então, esse concorrente, ele vai chegar nesse mesmo processo que eu também já passei. Só que eu tenho que estar preparada quando esse meu concorrente, ele der uma deslizada. Eu estou ali. Então, a concorrência, ela é importante para a gente se manter vivo,
sabe? Manter assim, pô, peraí, meu preço. Ah, ele tá com esse preço. Peraí, até quando ele vai ficar com esse preço? Vamos ver. Ah, tá, não tem, não. Então eu tenho que ir atrás de fornecedor melhor. E tal, não sei o quê. Então, a concorrência é importante. Ela traz cliente para a rua. Então, a gente fala assim, hoje o comércio é muito outlet, muita propaganda, muita promoção. Aí fala assim, na loja não tem promoção. Eu faço uma promoção no ano, a Black Friday. Somente. Porque é a forma que meu cliente entende. É o respeito também que eu tenho com o meu cliente. Daquele produto, ele já está no preço correto dele. Ele não precisa ir para promoção para você conseguir comprá-lo. Você precisa conseguir comprá-lo normalmente, porque é um bom produto com um bom preço. Claro. Só que a concorrência, quando faz um outlet, uma promoção, o que ela faz? Ela leva o cliente para a rua. Opa, isso é ótimo. Por quê? Você está numa promoção com uma camisa polo de R$ 79,90. A minha camisa polo, o preço dela normal é esse. Né? Então, a gente vai se mantendo. Então, a concorrência ela é importante, porque às vezes você não está naquela propaganda chamando o cliente para a rua, mas o concorrente está fazendo isso aí. Então, assim, eu acredito que um comércio sem concorrência é um comércio morto, né? Ele não existe. Então, ele é importante até para a gente precisa de desafio, né? Claro. O empreendedor precisa de desafio. Porque se for sempre tudo muito fácil, acabou, né? O que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer. Tem que ser difícil. Né? Valadares é uma cidade com inúmeras lojas e empresas, né, icônicas para a história da nossa cidade. E você faz parte da linha de sucessão, podemos dizer assim, de uma dessas empresas. Qual que é o tamanho da responsabilidade de poder seguir com um legado que já possui mais de 40 anos? Eu sempre coloco assim o desafio enorme mesmo de você dar, não é nem dar continuidade, é manter, sabe, aquele, porque tipo assim, uma empresa de 40 anos, primeira coisa, o nosso cliente, ele cresceu junto com a loja. Então, uma loja de 40 anos quer dizer que eu tenho clientes de 70, 80, né? Tenho clientes novos, tenho clientes que são netos dos meus clientes, né? Então, assim, você continuar suprindo isso é um grande desafio, porque, ao mesmo tempo, tem a questão da concorrência. Concorrência tá te sufocando, você tem que vender modinha, você tem que vender isso e tal. Tá, mas e o meu cliente? O que ele precisa comprar? Né? Aonde que ele tá? Quem é o cliente dessa loja? Sabe? Então, assim, é um desafio manter isso, né? É igual eu falo assim, a questão dos 40 anos não é fácil mesmo você manter um negócio de 40 anos. Você começar um negócio também não é fácil, mas manter um negócio é desafio, porque aí passou até troca de moeda, né? É passou verdade. tudo. E aí você pega inflação e tal. Então, você tem um cenário de economia muito vasto, né? Mas isso tudo é experiência também, né? Então, a gente tem que estar atento a essas experiências e nunca parar. Nunca parar. Sabe, de observar a concorrência, observar os fornecedores, observar o cliente sempre, o que ele quer e tudo, para ir conseguindo se manter e agregar cada vez mais, né? Então, que você consiga pegar os filhos daquele cliente, os netos daquele cliente também dentro desse legado aí, né? Então, assim, é manter sempre o bom atendimento, sabe? Manter um bom produto, um bom preço, para você ir seguindo, sabe? É uma coisa assim que e o ano vai passando, daqui a pouco 41, 42, quando você vê, já, sabe? Vai indo, assim. E é um dia de cada vez. Com certeza. Um dia de cada vez. A nossa vida possui inúmeros nomes que são marcantes para a nossa história. Na sua vida, por exemplo, o nome Peter é para lá de especial. Não só para você, mas para toda a sua família. Mas além desse nome super importante para a sua história de vida enquanto mulher e já há mais de uma década enquanto empresária, você possui outros 2 nomes que são como uma espécie de tatuagens na sua história de vida.
E essas duas tatuagens em forma de nomes são Zuleika e Clóvis. Qual é o peso desses dois nomes na sua história de vida? É o peso da existência, né? Tipo assim, eles são tudo, né? Tipo assim, eu falo assim, cada um com uma característica, né? Obviamente. Um ensinou a essa persistência, a nunca desistir, e o outro ensinou a sonhar. Mas o que ensinou a sonhar, ele fala, você consegue. Sim. Você vai ter esses sonhos, você consegue. Então, é uma junção, né? São pai e mãe, né? Então, eles são... Aí, tipo assim, eu falo assim, ainda bem que eles ainda estão presentes, né? Presentes fisicamente, emocionalmente. E são uns ensinamentos claros, assim, sabe? Sem uma teoria. Não é uma mesa que você senta e fala assim, olha, agora você tem que fazer assim, assim, assim. Não. São através de exemplos, né? Então, a história de vida do meu pai é maravilhosa, história de vida da minha mãe também. E isso tudo traz a nossa inspiração de continuar, né? De lutar mesmo, né? Porque são experiências de luta, né? E toda experiência de luta, a gente não conta a nossa luta, né? A pessoa que está perto, ela vê e ela aprende, né? Então, eu aprendi com esses dois, assim, o sonhar e o não desistir, né? Então, isso me move mesmo. Então, são pessoas muito importantes, né? Em toda a caminhada. Estamos justamente no último dia do mês de setembro. E o mês que se iniciará amanhã é para lá também de especial na sua história de vida. Porque lá em 2009, o outubro de 2009 foi um marco na sua trajetória enquanto mulher, principalmente. O quanto que o outubro de 2009 mudou a sua história de vida? Nossa senhora, isso aí mudou tudo, né? Mudou, na verdade, mudou. Quando a gente, nossa, eu tô me emocionando, né? Toda vez a gente conta a nossa história, a gente se emociona, claro, né? Porque faz parte. Eu falo sempre assim, a emoção, ela vem da superação, né? Claro. Então, é importante também, porque a gente sabe que a gente está se superando, né? A chegada do meu filho foi inesperado, né? Duas faculdades, tal, morando lá no sul do Brasil, que é a confusão toda e tal. Eu tinha... O Gabriel eu tinha conhecido, ele já era meu amigo, mas a gente estava namorando há um mês, né? E pá, grávida, meu Deus do céu e tudo. E aí vivi aquilo, então meu filho nasceu, né, em outubro de 2009, me ensinando a como ser mãe, me ensinando. Ser mãe é uma palavra, tipo assim, parece uma coisa vaga, né, ser mãe, mas é você se doar mesmo para outra pessoa, né, que está em formação. E uma vida, né, que eu toda a vida fui muito autônoma, sempre tive em mim depositada muita confiança, então sempre soube, sabe, eu era agilizada, que a pessoa e tal, aí vem um filho, pá, na faculdade, não sou nada, né, não sei fazer nada sozinha. E aí tive que trancar, né, novamente a psicologia, né, com a chegada dele. Terminei a naturologia porque pensei, bom, eu tenho que terminar isso aqui, né, porque a única faculdade é só aqui. Se eu tiver que fazer alguma coisa em outro lugar, não tem jeito. Então, vou terminar essa faculdade aqui, porque a psicologia eu termino depois. E aí, ele foi que guiou o rumo mesmo. Parece que ele veio para
para materializar aquilo que eu falei lá no início, né? De a gente vai em busca de experiências, a gente pode até acreditar, sabe, nisso e tudo mais, mas parece que lá, assim, o nosso espírito, a nossa alma já escolheu, eles já sabem. Só que na nossa vivência a gente tem que ir, sabe? Sim. A gente tem que fazer, mas sempre tem uma coisa que pega e puxa de volta. Não, você vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui que você veio fazer. Então, meu filho, ele me trouxe isso, então ele me trouxe a necessidade novamente de pensar no futuro, né? Então, eu pensando no futuro, eu fui me encontrando também. Não, então, isso aqui para mim não é o meu futuro, não tá aqui. Eu preciso de uma segurança melhor, eu preciso de outro caminho, né? E aí foi esse né? Mas ele hoje já tem o quê? 15 anos, né? Meu filho vai fazer 16 agora. É um menino lindo. E é isso, né? Veio para me botar no rumo de novo, digamos assim, né? Veio para me botar no rumo de novo. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma frase? Olha, acho que nunca perdeu o otimismo. Defina a sua vida com uma palavra. Otimismo. Defina essa conversa com uma palavra. Nostalgia. Eu uso muito essa palavra no meu dia a dia. Por quê? Porque a gente, no dia a dia, assim, a gente lembra pouco, né, da nossa história, de por que eu tô aqui agora, né? Sim. Então, se a gente trabalha muita presença, é difícil a gente ficar voltando. E toda vez que a gente volta, assim como em terapia, né? Quando a gente volta num assunto, volta numa coisa, a gente ressignifica aquilo de alguma forma. Então, para mim, essa conversa aqui, ela é voltar, eu ressignificar e lembrar de alguma coisa que eu esqueci que ela é importante para agora. Né? Então, isso aqui foi importante para mim nisso, é nostálgico porque toda vez que a gente volta, a gente pega um elemento que a gente tinha esquecido e traz para essa realidade agora, que fortalece, né? Que fortalece para a caminhada. E foi para lá de importante ter você aqui e eternizar toda a sua história, não só enquanto empresária, mas enquanto mulher, mãe, e que abrilhanta ainda mais o empreendedorismo da nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez, foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade também, né? Pelo diálogo, né? Eu falo assim, não é nem pergunta mesmo, é o diálogo que a gente vai voltando mesmo na nossa história, construindo essa linha do tempo, né? Parece que aqui agora vai passando um turbilhão de coisas na cabeça e é importante, continue seu trabalho. Obrigado. É muito prazeroso estar aqui, né? Então, assim, contar a história, às vezes a gente subestima a nossa história, aonde a gente chegou, e aí, quando você vem, traz isso, assim, é importante pra gente, é importante pra caminhada mesmo, né? Vamos ver daqui mais uns 10 anos, né? Aniversário de 50 anos. De 50 anos, a gente conversa de novo. Com certeza, será uma honra. Muito obrigado mais uma vez. O Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.